Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Empreenda Mais, um programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. No episódio de hoje, nós continuaremos falando de fusões e aquisições. Também o mercado chama de M&A. E para continuarmos neste segundo episódio sobre esse tema, estamos aqui com Mário Michna, aqui no estúdio, e também na tela, participando lá de Curitiba, o Gessé Borges. Gessé, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Aníbal. E Mário? Prazer falar com vocês. Obrigado, Gessé. Nós que agradecemos. E Mário, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Aníbal. Ao programa é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Bom, o tema é um tema interessantíssimo, é um tema relacionado a fusões e aquisições de empresa. Talvez pouco conhecido de um pequeno empresário, mas que também pode atender às suas necessidades. Normalmente aplicado a grandes empresas, o que é chamado de boutique de M&A, ou seja, é o escritório que faz toda essa transação, né, de uma empresa com a outra, quando eles querem fundir, quando querem vender empresas, comprar empresas, ou até criar também a oportunidade de ter um capital estruturado. Então nós continuaremos essa conversa. O Mário e o Gessé são sócios da BM4, uma empresa que está sediada em Santa Catarina, mas com atuação nacional, né? Em Curitiba, especialmente, Curitiba e Santa Catarina, né? Ali em Joinville. Então nós vamos continuar com esse tema, perguntando aqui a eles como é que se faz, Gessé, um valuation de uma empresa. Como é que se avalia uma empresa? É uma pergunta de muitos empresários, né? Como é que eu posso avaliar uma empresa? Isso, vamos lá. Todo o processo de M&A, o ponto de partida é o valuation, que nada mais é de quanto vale a companhia. A gente tem vários métodos de avaliação e tem alguns parâmetros de mercado. Vou tentar falar rapidamente, sem a nossa sopa de letrinha do mercado. O valuation, ele consiste no método econômico-financeiro de entender quanto vale cada empresa. A empresa, todos os ativos que ela tem estão lá por um motivo, que é para gerar caixa e gerar um fluxo de caixa para esse acionista. A gente vende mais o futuro do que o passado da empresa. Uma empresa sólida que vem crescendo há bastante tempo, ela gera uma confiança de que o futuro dela está pavimentado. A gente tenta fazer projeções econômico-financeiras em cenários diversos sobre essa companhia, e nesses cenários trazer a valor presente, como a gente chama, o que ela vai gerar daqui para frente. Tentando dar um exemplo mais claro, imagine que o Mário tem um recebível de R$1 milhão, mas só vai acontecer daqui a 5 anos. E você, Aníbal, tem interesse em comprar esse recebível dele, mas vai comprar agora com algum desconto, algum deságio, porque você está comprando agora, comprando esse risco. Você vai aplicar um desconto, vai comprar, sei lá, por 500, 600 mil reais. Estou dando um exemplo hipotético. Tá. A empresa é muito parecida com isso, valuation. Eu vou projetar quanto ela vai deixar na última linha e vou trazer valor presente com uma taxa de desconto referente ao risco daquele negócio, daquele setor, uma série de fatores que compõem essa taxa de desconto. A gente chama isso de fluxo de caixa descontado. É o termo um pouco mais técnico, mas é o termo que a gente usa para projetar o fluxo de caixa da companhia e descontar, dado um risco que ela tem. Isso se converte no que a gente chama de múltiplos. Então eu posso avaliar uma empresa dessa forma e também para ter um parâmetro em um múltiplo, né, de receita, de lucro líquido, de EBITDA, que é um indicador que a gente usa bastante. Então, por exemplo, uma empresa de software pode ser avaliada em hoje no mercado, 2 vezes e meia a receita anual líquida dela. Então a empresa fatura lá R$5 milhões, a gente projeta, mas a gente vai fazer todo um estudo e no final do dia, para ter um parâmetro, um multiplicador de receita líquida anual, ele funciona bem. Outros setores
vão olhar, por exemplo, um múltiplo de lucro líquido. Pega a última linha da companhia, vezes 10, vezes 8, vezes 12. Então, a gente chama de múltiplos comparáveis. Sempre vai ter uma transação parecida, onde eu vou ter algum parâmetro, né? Do tamanho da companhia, do setor da companhia. Isso é mais comum em mercados maiores, né? Mercado de bolsa, mas ele também funciona para qualquer tamanho de empresa. Então, em resumo, o valuation de uma companhia é o que ela vai gerar de fluxo de caixa para frente, aplicado uma taxa de desconto, porque eu estou comprando o que ela vai gerar daqui em diante, e eu vou comparar isso com o mercado, com múltiplo de receita, de EBITDA, de lucro líquido. Em linhas gerais, de forma resumida, são as formas de precificar uma empresa. Entendi. Gessé, aqui você falou aí, tecnicamente até, da forma de calcular o valuation, né, o valor da empresa. Existem várias técnicas, né, vários formatos ou vários modelos de cálculos para a empresa. Na prática, assim, quem escolhe isso? Eu quero que calcule assim, ou são colocadas opções para o empresário aceitar ou não aquele valor que vocês alcançaram quando faz esse levantamento? Boa pergunta. A gente costuma apresentar todo um compilado de métodos que vão apontar para um valor mais óbvio, né? A empresa não tem uma tabela FIP. Seria mais fácil se já tivesse uma tabela FIP por setor, por empresa, mas ela tem um parâmetro. Então a gente vai fazer um compilado de métodos e apresentar para o empresário. Mas valor é diferente de preço. Então, para muitos empresários, a empresa tem um valor e o mercado não está pagando necessariamente o que o empresário quer. A gente aponta o valor justo, que é um valor onde o comprador vai ter um retorno, né, um payback, dentro de um prazo adequado, e o vendedor está antecipando um fluxo de caixa adequado também. Quando o cálculo é bem feito e as duas partes estão bem equilibradas, esse valor vai convergir para um múltiplo coerente, por um valor coerente, que é o ponto de partida para começar um processo de M&A. Entendi. Quando o empresário, tanto o que compra, porque quem quer comprar uma empresa também pode sugerir a boutique de M&A, o escritório de vocês, de dizer, eu quero comprar uma empresa neste perfil ou neste perfil. E aí vocês vão ao mercado e traz essa empresa. Seria isso também uma opção para o empresário? Para expandir, por exemplo, criar unidades novas, adquirindo e não apenas abrindo a unidade, né? Exato. O M&A é uma ferramenta excelente para o mercado. A gente fala que crescer por M&A é crescer de forma inorgânica. Então, se eu quero conquistar um mercado novo, uma praça nova, ou atuar numa vertical onde eu não sou tão bom, eu vou levar muito tempo para aprender. Se eu comprar uma companhia, eu vou comprar bem. Comprar bem não é só valor, é um pacote de muitas coisas que estão envolvidas, mas falando especificamente sobre valor, se eu comprar ela bem, eu vou estar adiantando o fluxo de caixa, eu vou estar ganhando mercado, e eu preciso ter o preço coerente. Então, a gente faz parte do serviço, uma boutique de M&A, a gente chama de processo de compra, mas o mercado conhece como M&A buy side, como a gente fala, assessorar para buscar uma empresa que seja adequada, tenha sinergia, faça sentido e o preço dela seja coerente. Porque eu posso abrir uma fábrica nova no estado, vou imobilizar capital, recurso, ter que conquistar cliente, isso vai levar um certo tempo. Se eu sou um industrial e compro uma fábrica que vai complementar meu produto, já vai trazer uma carteira de cliente, já traz receita, já traz lucro, benefícios fiscais, enfim, isso tem um valor agregado muito grande. Então, eu tenho que entender quanto está valendo essa companhia e para saber quanto eu devo investir e comparar ao fator. Caminhar sozinho ou caminhar por aquisições é muito importante ter esse parâmetro e tudo parte do valuation. Entendi. Gessé, nós vamos voltar aqui para dentro do estúdio, para o Mário, que está aqui conosco, que no episódio anterior o Mário participou sozinho e falou muito da questão das bases do M&A, né, das bases de fusões e aquisições, dando ali alguns exemplos
dessa estrutura, de como é que funciona, até o próprio escritório e tal. Mas continuando aqui nessa questão de avaliar a empresa, que eu acho que é o ponto quase que principal de uma aquisição ou de uma fusão, é alguém ficar satisfeito com o valor que está comprando e o outro satisfeito, como o Gessé acabou de falar, com o valor que está pagando. Naturalmente que num momento desse envolve sentimentos, envolve história, envolve, não é, como é que ele pode projetar isso, ou vocês, vamos dizer assim, tentam calcular esses sentimentos também nesse valuation, Mário? Na verdade, Aníbal, assim, existe toda a frieza dos números, né? No final do dia, os dois lados, eles têm os seus devidos assessores que vão saber ler esses números, né? Mas verdade seja dita, a sua pergunta é muito pertinente, porque no dia a dia nem sempre os números só falam. Quem fala muito também é o sentimento, como você bem colocou, são os anseios de quem está deixando o negócio, os anseios do lado de quem está comprando o negócio. E esse equilíbrio que está fora da planilha, ele tem que ser muito bem visto, porque é muito mais do que um valor, né, Aníbal, intrínseco de números. É um valor de vida, é um valor de princípios que carrega tudo isso. E olhando pelo lado um pouco técnico, você vai ter que colocar nessa receita, nesse molho, a visão de cada lado do negócio, quem está comprando ou quem está vendendo, sob o aspecto de captura de sinergia. Porque os números, de novo, podem ser frios, mas quem está comprando olha algumas coisas que estão além do número. Como o Gessé bem colocou, eu tenho interesses em entrar em determinado setor. Então eu até posso, vamos lá, pagar um pouco mais, porque eu tenho, os números talvez me façam olhar um número um pouco menor para eu pagar, mas eu me proponho até, como comprador, até pagar um pouquinho mais, porque eu enxerguei que esse negócio, na minha mão, ele vai ter outro tipo de ganho, né? Entendi. Isso é comum acontecer. Ele vislumbra ali uma oportunidade de crescimento. Oportunidade. Então, eu sempre digo o seguinte, Aníbal, Gessé, o nosso dia a dia no escritório, esse equilíbrio dessa balança, ele tem que ser muito igual. Porque, de novo, ninguém faz negócio se não for bom. No M&A não tem. O M&A, a gente desconfia como qualquer comércio, né? Mas principalmente no M&A, que as coisas são muito explícitas, muito abertas, muito francas, né? E se não são num primeiro momento, serão na sequência, como a due diligence, né? A transparência e esse equilíbrio, ele tem que estar presente dos dois lados. Tem que ser sempre bom para os dois lados. Quando não dificilmente sai negócio, né? Interessante. Vamos voltar no Gessé lá em Curitiba. Gessé, uma empresa, ela planeja fazer uma venda. E o que vocês estão falando aqui, tanto você como o Mário aqui no estúdio, falam muito de preparação, de números, balanço, projeção. Então, se uma empresa quer ser vendida ou quer até adquirir outra empresa, é bom que ele faça esse planejamento antes. Às vezes a gente ouve muitas empresas dizerem assim, estamos nos estruturando para uma fusão, ou estamos nos estruturando para ser vendidos. E isso, como é que faz, assim, na prática? Eu sei que o assunto é extenso, mas assim, resumidamente, o que uma empresa poderia fazer? Trocar o contador, colocar uma empresa nova, chamar uma consultoria, chamar a BM4, o que ele faz? Boa pergunta. Se eu estou planejando comprar ou vender, se eu estou planejando vender, eu preciso que meus números sejam adequados e se eu não sou auditado, eu não tenho tamanho para ser uma companhia auditada, que meus números sejam transparentes, que o contábil fiscal o contábil financeiro conversem, que eu tenha rastreabilidade dos números, que eu tenha a empresa na mão. Porque se eu não conseguir ter a empresa na mão ao ponto de apresentar para um potencial interessado,
e o Mário falou um pouco sobre isso na conversa passada, temos passos e passos, né? Com todo sigilo, confidencialidade, vamos por fases apresentando a companhia até o momento que a gente tem que, de fato, abrir a caixa preta, né, do diligence e mostrar todas as informações. Mas se eu estou disposto a isso, o Mário colocou um ponto importante no planejamento, que é ter maturidade de entender a parte que está fora dos números. Eu carrego esse ativo há anos, décadas, estou pronto para vender? Normalmente uma venda acontece por, no nosso caso aqui, boas empresas que não estão indo para falência, RJ, né? Nosso perfil aqui é atender empresas saudáveis em crescimento. Ou por falta de sucessão, ou porque tem uma oportunidade de mercado, o mercado está sendo consolidado, tem gente pagando um preço interessante, pode ser legal vender, são fatores comuns. Então, se eu sei o meu momento, me preparar para isso é muito importante. E olhar dentro da companhia as pessoas chaves, os números se são rastreáveis, se os processos estão na mão e quanto que a empresa depende de mim, eu como sócio. Porque se eu vender a empresa não funcionar sem mim, claro que existe um processo de transição, eu como empresário vendi a empresa e a empresa não funciona porque eu sou centralizador demais, não consigo delegar, isso é um problema vital. A empresa tem uma dependência muito grande, o comprador não vai conseguir dissociar isso. Acho que são formas práticas da gente planejar. Depois tem essas questões mais elaboradas na área fiscal, de auditoria, processos, mas se a gente olhar de forma macro, qual que é o momento, se alguém sentar na cadeira aqui hoje, em quanto tempo ela consegue entender e tocar a empresa sozinha, uma empresa que consegue caminhar para as próprias pernas, gerando caixa, resolvendo seus problemas, com rastreabilidade das informações, no momento onde passar um potencial interessado, ela vai estar preparada. Porque tem isso, tem momentos, tem janelas de oportunidade. Há 4 anos atrás, por exemplo, o mercado estava pagando muito. Todas as empresas estavam bem valorizadas no Brasil, todas não, mas boa parte das empresas que iam ao mercado, um dos motivos era o juro. O juro estava muito baixo, né, a taxa básica de juros. Isso ajuda, ter uma conta para chegar nesse porquê, mas muitas empresas estavam vendo seus concorrentes serem vendidos e não estavam preparadas. Algumas se prepararam e agora o momento não está tão bom. O juro está alto, os valores são afetados. Mas quando a oportunidade passar, se você tiver esse pacote de gestão que eu comentei, alguns pontos básicos aqui, você se torna minimamente atraente do ponto de vista do comprador. Excelente. O Mário, vamos voltar para o Mário aqui, Gessé. Como é que uma empresa pequena se beneficia disso? Porque aqui nós falamos também para empresários grandes, mas por muitas vezes o empresário pequeno, e quando ele olha a estruturação, né, ele fala assim, isso não dá para mim. Dá para ele se planejando, dá para ele crescer, ou dá para ele aproveitar ao menos algumas técnicas dessa, se ele quer comprar ou vender uma empresa? Eu acho que sim, Aníbal. A questão de ser grande ou pequeno, ela não isenta de você ter os cuidados de você tocar o teu negócio. Sim. Eu parto do princípio, para responder essa tua pergunta, de que qualquer negócio, ele é feito, sobretudo, com muito empenho, com muito amor, principalmente, né, Aníbal? Você é empresário e temos muitos que nos ouvem que são empresários. A dor de você ter uma empresa num Brasil que é extremamente complexo, né? De você gerir uma empresa. Então, uma dose de amor, de carinho, de atenção, você sempre coloca no contexto do negócio e que vai levar exatamente essa empresa, seja ela pequena ou grande, a pessoa vai querer fazê-la crescer. Ele nunca, o empresário, ele sempre almeja coisas maiores, né? E quanto mais vai o dia a dia crescendo com as oportunidades que o mercado oferece,
você vai ter que tomar esses cuidados, né? Então, o nosso conselho, baseado nessa tua pergunta, é assim: tome os devidos cuidados. Nas devidas proporções de tamanho de empresa, né, para ajudar quem nos ouve, é isso. Você não precisa fazer nada complexo, né? Mas precisa sim tomar cuidado e gerir o seu negócio quando você quiser comprar ou vender ou fazer um valuation, seja pequena, média ou grande, mas tomar os devidos cuidados é sempre muito importante, né? Podemos aqui concluir dizendo, então, que se os números da empresa estiverem, vamos usar uma expressão assim, bagunçados, desajustados, ajusta. O valuation não vai acontecer, o interesse da compra ou da venda também fica comprometido, naturalmente, por isso aí. Sempre vai ter que estar com a casa ajeitada, a gente sempre diz, né? Porque, pense, vamos deixar a empresa de lado e falar de um carro. Você vai querer vender o carro? Normalmente quem vai vender um carro, ajeita o carro para que ele se torne atraente. Então a empresa é o mesmo princípio. É a mesma coisa. Mário, Gessé, nosso tempo vai encerrando aqui, um assunto interessantíssimo, né? Nós podemos até marcar ainda um terceiro episódio, já estamos aqui no segundo, sobre esse tema. Te agradeço muito, Gessé, a sua participação aí conosco, né? Falando aí de Curitiba, tirando aí um tempo aí na sua concorrida e corrida agenda. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo tempo. É sempre um prazer falar contigo e falar com os espectadores. Ok, muito obrigado. Mário, muito obrigado, né, mais uma vez. Aqui é a sua casa. Muito obrigado. A gente está muito à vontade, né, Aníbal? E parabéns pelo programa, né? Eu acho que assim, a iniciativa é muito generosa e contribui muito para o empresário, né, que nos ouve. É o objetivo do programa aqui. Sempre um prazer estar aqui, né? Sempre um prazer. Tá bem. Só chamar. Muito obrigado. Olha, ao final de cada episódio, nós lemos um versículo da palavra de Deus. O que vamos fazê-lo agora, que está aqui no capítulo 143 do livro dos Salmos, versículo 10, que nos diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. O que nós queremos é terra plana, né? Ou seja, sem nenhum acidente, sem nenhuma complicação no meio do caminho. Falamos tanto disso aqui agora também. Continue aí conosco na nossa programação da TV Manaim. Deixamos um abraço a todos.